Galera do YouTube, beleza? Hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês passo a passo as medidas do tubo gaseificador para você aprender a fazer o seu tubo, da vareta que vai lá dentro, né? Do tamanho do nip, das conexões, né? Que é a porca, e o tamanho, né? Do tubo que você vai usar e o tamanho da vareta, né? De aquecimento. Então, vou ensinar passo a passo para você como você criar o seu tubo gaseificador para que ele venha funcionar de imediato e não venha cuspir diesel, né? E venha produzir o famoso gás Nectar, né? Que é o gás que a gente busca para o nosso fogão a diesel trabalhar perfeitamente. Então é isso aí, pessoal. Bora pro vídeo. Então, pessoal, agora eu vou passar para vocês o tamanho e os diâmetros do nosso tubo gaseificador, os diâmetros e os tamanhos das porcas, tanto do nosso bico, onde vai o ejetor, né, e tanto da porca do registro, onde vai o registro para poder abrir e fechar, né, o diesel e ter o controle da quantidade de diesel. Eu vou estar passando um passo a passo aí para vocês, tá, detalhadamente. E lembrando, no final do vídeo eu vou estar revelando, né, o segredo que faz o tubo gaseificador funcionar de imediato e não vir a dar cuspimento de diesel, né, que a gente fala, tá cuspindo diesel cru, ou que ele venha dar excesso de gás e venha tá dando a tal da chama amarela, né? A chama, talvez você fez o seu fogão lá, tá perfeito, e você não tá acertando no seu tubo por causa desse pequeno detalhe. Então eu vou estar revelando no vídeo esse segredinho aí. Então vamos continuar aí com o nosso vídeo aí, pessoal. Então, pessoal, você vai pegar um tubo de ferro carbono. Isso aí você acha em lojas que vende materiais para serralheria. Talvez às vezes você acha até em ferro velho. Você vai pegar um tubo, vai usar aproximadamente 30 centímetros. Lembrando que esse aqui é um tubo para fogão de uma boca. Com 30 centímetros, pessoal, você vai deixar o seu tubo, né? E o tubo, ele aproximadamente, nosso tubo, ele mede, não sei se está dando pegar, pegou aí, ó. Ele está medindo aproximadamente, pessoal, 12 milímetros e meio. Então esse tubo aqui, ele é considerado como tubo de meia. Internamente do nosso tubo, pessoal, ele já mede 10 milímetros. Quase lá no 10, mas a gente pode dizer 10 milímetros. E a barreira do tubo, pessoal, eu gosto de utilizar uma barreira já mais grossa, para que quando você vir a soldar, o seu tubo não venha furar. A nossa barreira, ela tem quase 3 milímetros. Então ela tá dando, a gente tem a dimensão do tamanho que está dentro do nosso tubo. Agora a nossa barra, pessoal, ela mede aqui, ó. Já passo o tamanho completo dela, mas vamos ver aqui, ó. O seu tamanho é de aproximadamente 8 milímetros. Isso quer dizer o quê? Que dentro do nosso tubo vai haver um espaço de 2 milímetros. Então é super apertado, 2 milímetros para o diesel poder correr lá dentro. Isso ajuda ao que? Ao nosso tubo a criar uma grande pressão lá dentro, para que haja o que? O gás, para que haja, né, a inspeção do gás, né, não em excesso. Mas esse é um dos segredos, tá, pessoal? Que eu ainda vou revelar ainda o segredo principal, né, que faz o nosso tubo a trabalhar perfeitamente, a não vir dar excesso, né? E isso aqui também faz parte, tá, pessoal? Um espaço pequeno dentro do nosso tubo,
um espaço pequeno dentro do nosso tubo, para que o gás não, para que o diesel, né, não venha esfriar a nossa vareta, porque se tiver muito espaço, o diesel acaba esfriando a nossa vareta e o nosso tubo não vai gasificar perfeitamente na quantidade que o fogão precisa. O fogão acaba dando cheiro e chama amarela. O comprimento da nossa barra maciça, pessoal, ela tem 25 centímetros. O nosso tubo tem 30 e a nossa barra tem 25. Então nós tem o que? Um espaço para que o diesel, né, corra livre com 5 centímetros. Esse espaço já é o suficiente, pessoal, porque o nosso tubo vai estar mais ou menos aqui para fora do nosso fogão, né, ou do queimador. E isso também contribui, pessoal, para que o nosso fogão venha a ser econômico, tá? Porque se você tem grandes quantidades de diesel aqui dentro, mais o seu fogão vai trabalhar, né? Trabalhar, como eu digo, mais ele vai produzir gás e mais ele acaba deixando de ser econômico, né? Então, essas é as medidas do nosso tubo. Agora eu vou às medidas das conexões para você fazer o seu bico ejetor, e do lado de lá, ou tanto faz desse lado, você vai escolher na hora da solda. Você vai fazer a conexão do NIP, já vou passar a conexão do NIP e mais o registro, né? Então vamos continuar o nosso vídeo aí, ó. Se você tá gostando aí, pessoal, deixa o like aí que isso aí ajuda o canal, tá? Então tá aí, pessoal, esse aí é o ejetor ou giclê. Isso aí é de fogão mesmo, pessoal. Isso aí é de fogão de gás, fogão que a gente já tá acostumado a utilizar. Então esse é o giclê que eu utilizo diário. Então, pessoal, agora eu vou passar para vocês as medidas da porca que a gente vai instalar no nosso tubo gaseificador, para que a gente possa utilizar o sistema giclê, que é giclê de fogão. Esse giclê aqui, pessoal, ele é o 06. Esse 06 aqui, ó, eu utilizo ele no meu fogão de 2 bocas. No caso, tô mostrando as medidas para o fogão de 1 boca. Você pode estar utilizando o 05. Caso você não achar o 05, você pode estar utilizando o 04. Com uma pequena agulha, você vai abrir um pequeno furinho bem devagarzinho, mas cuidado para não abrir muito, tá, pessoal? Que senão também isso aqui influencia, tá? Se você abrir muito, vai acontecer do seu tubo gaseificador produzir muito gás e o seu fogão acabar ficando com excesso de diesel, e ele vai dar cheiro e chama amarela. Então vamos, pessoal, as medidas das conexão do nosso giclê do fogão. Então vamos ao tamanho da nossa porca, pessoal, para vocês terem uma ideia. A porca que eu utilizo, ela mede aproximadamente 11 milímetros. 11 milímetros, pessoal. Vou tentar dando uma acelerada aí no vídeo para não ficar muito longo. E o nosso giclê ou bico ejetor do fogão, ele já mede aproximadamente 5 milímetros, 5,7. 5 milímetros, 0,7, pessoal. Vocês estão vendo aí, ó. O 0 tá lá no 5. Só que como ele tá andando um pouquinho, né, quase batendo no 6, aí a gente vem na escala menor e vem contando. Você vê que o 7 bateu certinho nessa risco. Então nós está tendo 5 milímetros, 0,7 milímetros. Esse é o tamanho da rosca do nosso giclê. E o comprimento, pessoal, comprimento total do nosso giclê, ele mede 9 milímetros. Comprimento total dele. Estão vendo lá o 0, quase no 10 lá, ó. Em cima do 9. Agora, a diferença que eu vou falar para vocês agora na porca da rosca do giclê. A diferença é essa aqui, pessoal.
Deixa eu encostar bem aqui, abrir bem lá dentro. Como vocês estão vendo aí, ó, o 0 já tá quase em cima do 5. Aí a gente vem, conta aqui a nossa escala. Você pode ver, ó, que o 3 está bem, o 3 não, o 2. Ó, você já vê que é 5,2 milímetros. E a nossa rosca do nosso giclê, ele tava dando 5,7, que o 7 tava bem aqui, ó. Então esse é o tamanho da nossa rosca interna da porca, né? Ela tá dando 5 milímetros, 1. Não, desculpa, 2. Isso aqui confunde até a mente da gente, pessoal. Então na hora que você for enrosquear o seu giclê, pessoal, o segredo é você estar usando um óleo, tá? Você vai estar utilizando um óleo. A chave a chave que é utilizada no giclê é a 7, né? Uma chavinha bem pequenininha, número 7. Então você vai enrosqueando, segurando com a 11 e lembrando de um óleo, vai rosqueando e voltando, vai rosqueando e voltando bem devagarzinho para que você crie uma nova rosca. Então, pessoal, vamos ao lado do registro. O lado do registro, pessoal, ele mede aproximadamente 10 milímetros. Estão vendo que o 0 pegou ali no 10, ó, 10 milímetros. Do outro lado do NIP, nós estamos tendo 10, 11, 12, 13 milímetros ali, ó. Ele tá um pouquinho fora do 13, mas aí a gente pode achar a escala menor, que é 13,4. Pode ver que o 4 aqui casou certinho ali na risca. Vendo aí, ó, pessoal? Então esse lado aqui ele já tem 13,4. 4 aqui, ó, tá bem certinho na risca. Mas se você quer uma medida mais precisa, na hora que você for comprar, você fala: eu quero um NIP de 1/4 para 1/8. 1/4 é o menor e 1/8 é o maior. Agora vamos à porca que vai o NIP, né? A nossa porca, pessoal, ela tá tendo aproximadamente 21 milímetros. Se nós for para a escala menor, ele vai estar dando 21,7 milímetros. 21,7 milímetros. Pode ver que o 7 está bem certinho lá no risco. E internamente da nossa porca, internamente ela tá dando 12 milímetros, pessoal. Internamente. Se vocês quiserem tá vendo aí a escala mais precisa, só ver aí a linha que bate mais certa aí, que corresponde mais. Então ela tá dando aí, pessoal, 11 milímetros e quase 12 milímetros. É, isso aí. Essa é a porca internamente, aonde vai, né, o nosso NIP. É o NIP que vai segurar o registro, né? Lembrando que é o mesmo passo, tá, pessoal? Vocês vão ter que fazer uma rosca no NIP também, porque o NIP ele é em milímetros e a rosca da porca é feita em polegada. Então você vai ter que rosquear com óleo, aquele processo de vai e volta bem devagarzinho para você criar uma nova rosca. Agora, pessoal, eu vou passar para vocês o segredo, né? Ah, não, tem a fêmea, né? Então o segredo é daqui a pouco, tá, pessoal? Então já vai deixando o like aí. Se você tá gostando aí, ó, deixa o like aí, ó, que isso aí ajuda o canal, tá? Isso aí ajuda o YouTube a divulgar o nosso conteúdo para novas pessoas assistir os nossos vídeos, né? Então deixa o like aí que isso aí ajuda.
Então, pessoal, esse aí é o registro. Esse registro aqui, ele é o fêmea. Tem registro aí que é macho, que aí ele vai ter o que? A rosca nele, né, pra fora. Esse aqui é o registro fêmea, que é onde a gente vai conectar o nosso NIP. Que essa aqui é a parte. Depois que você conectou aqui, pessoal, praticamente é difícil você desconectar aqui para alguma, sei lá, para alguma manutenção. Você vai ter que ir só mesmo daqui para frente, porque existe uma manutenção do tubo. Agora, pessoal, eu vou revelar para vocês o segredo do tubo gaseificador. O processo que você vai fazer na sua barra de aquecimento vai evitar do seu tubo gaseificador a vir a dar excesso de gás. O que acontece? Seu tubo fazendo excesso de gás, produzindo gás em excesso, seu fogão vai dar chama amarela, vai empretar o fundo da sua panela e vai dar até cheiro, né? Porque vai ter excesso de combustível, né? Não vai ter a mistura correta do oxigênio. Então, pessoal, você vai pegar uma barrinha lá, né, de 8 centímetros, né, como a gente tinha medido lá. Nela, pessoal, você vai dar uma desgastada. Vai dar uma desgastada mais ou menos assim, ó. Vocês conseguem acompanhar, ó. Vai dar uma desgastada para ela ficar num formato cônico. E vai fazer o que? Vai fazer esses cortes. Não sei se a câmera tá pegando aí, ó. Tá vendo esses cortes em formato de X? Só que aí que tá a questão, pessoal. Não adianta você chegar e fazer o corte. Existe uma medida precisa também, né? Então vou estar passando para vocês aqui agora a medida precisa desse corte. Vamos tentar aqui focar melhor. Pessoal, o segredo aqui, ó, é o seguinte. O maior corte que você vai fazer na serra, eu vou medir aqui, pessoal, porque a câmera acho que não tá querendo focar legal. Mas o menor corte, ó, ele vai ter uma profundidade. Medir lá, ó, já dá pra vocês verem aqui, ó, em 3 milímetros. Então você vai fazer um corte com uma profundidade de 3 milímetros. E o outro, pessoal, já não vai ser igual ao primeiro, ele já vai ser o que? Um pouco menor. Vou pegar aqui mais ou menos a escala. Ó, agora pegou aí, ó. Ele já tá na casa dos 2,5. Pera aí, deixa eu medir direito aqui, pessoal, que eu acho que eu peguei alguma coisa errada. Medi certinho aqui. Pera aí, só um momento, pessoal, que a gente vai ficando com ruim das vistas. Então, primeiro, ó, ele vai ter 3 milímetros. E o segundo, pessoal, aí ele já cai na casa dos 2 milímetros. Segundo, pessoal, você vai fazer ele com 2 milímetros. Pode ver que o zero tá quase em cima lá, ó, mas é que às vezes a serra afundou um pouquinho, mas a ideia é essa, pessoal. É vocês fazerem um com 3 de profundidade e o outro com 2 milímetros. Tá vendo, ó? Esse maior aqui, ó, ele tem 3 milímetros. E esse aqui, ó, menor, ele já tem 2 milímetros. Qual que é a ideia, pessoal? Qual que é o intuito? Porque na hora que seu tubo tiver encostado na porca, quando o seu tubo tiver encostado na porca, vocês podem ver, ó, como é que fica. Quase não vê aí, né, os cortes, ó. Deixa eu tentar focar aqui, legal. Ó, tá vendo, ó, um furinho ali, ó, quase não aparecendo, quase nada. Ó o outro lá, ó. Ó o maiorzinho já aparecendo um pouco maior já, ó. Tá vendo, ó? O intuito é que fique um furo quase maior e o outro quase nem aparece, ó, que é o menorzinho, que é o de 2, né? No caso aqui é o de 3. Vocês veem que a gente vê o furo. Desculpa aí, a câmera não tá focando, pessoal, direito. E o outro tá com 2. Isso daí, pessoal, isso aí ajuda no equilíbrio
da quantidade do diesel, né, que vai estar sendo introduzido na sua câmera gaseificadora. Isso aí ajuda o seu fogão queimar rapidamente a quantidade de gás correto, junto com a mistura correta do diesel, para que não haja excesso, né? Tá difícil, hein, pessoal? Focar aí bem legal aí pra vocês verem, ó. Agora pegou, ó. Tá vendo, ó? Um tá um pouquinho maior. Deixa eu alinhar bem aqui a vareta. Imagine que a vareta tá lá dentro do tubo, na porca, né? Tá vendo? Um aparecendo ali e o outro aparecendo quase nada, ó. Esse é o segredo, tá, pessoal? Agora eu vou botar aqui, ó, no tubo pra vocês entenderem como é que ele vai ficar, ó. Vocês conseguem pegar aí, ó. Vou ligar aqui, ó, o brilho. A vareta desceu, pessoal. Vou botar, mas eu vou... Lembrando que o seu fogão, quando você for usar, a vareta é pra frente, tá, pessoal? Ó, estão vendo aí, ó, como é que vai ficar o X? Esse é o segredo, pessoal. Porque quando ele for encostar aqui, ó, ele vai encostar aqui, ó, no bico, né, na traseira do giclê, e ele vai mandar a quantidade correta, né, a quantidade que nós necessitamos. Mais ou menos assim, pessoal, vai ficar, ó. Ele vai encostado no bico, né, fica um maior e um menor. Por isso que eu falo a parte cônica, que é para ele poder encaixar um pouco aqui, ó, na porca. E agora o outro detalhe, por que, pessoal, eu utilizo o giclê? Porque a tal da manutenção, pessoal, a tal da manutenção. Eu já faço assim, pessoal, com porca, porque futuramente vai criando-se uma crosta e vai, né, entupindo o giclê. O que acontece? Vai chegar um momento que vai ter tanta crosta que o seu fogão não vai estar mais funcionando legal. Aí o que acontece? Você vai ter que estar espetando, né, o furo com agulha, né? Como fala, aqueles limpador de fogão, né? De giclê de fogão, né? Aí o que acontece? O giclê, pessoal, giclê você vai fazer o que? Você pode estar trocando ele, você vai estar comprando ele fácil. Não é difícil achar um giclê. Vende em casas de artigos para fogões ou peça para fogão. Não é caro, tá, pessoal? Um giclê desse daí é R$5 apenas. E você tem a facilidade de você poder desenrosquear e poder estar limpando o seu tubo com arame, esfregando lá, raspando, para poder tirar uma escória que no futuro vai criando, né? Essa escória vai grudar na barra, ela gruda na barra, vai grudando também no nosso tubo, né? E vai também entupir no bico. Aí você tem o que? Que desmontar o seu tubo gaseificador, né? Tirar o bico, tirar lá o nip, né? Desconectar aqui o nip, tirar a sua barrinha e com a pequena lixa, né? Você vai limpar, né? Lixar lá a sua barrinha, deixar ela de novo assim. E o tubo gaseificador você pode lavar com água e sabão, um pedaço de arame, ou se tiver aquelas escovinhas pequenas de aço que eu já vi, você também pode estar tendo essa manutenção. Isso você vai prolongar o uso, né, do seu tubo gaseificador e vai ter mais tempo para estar usando o seu fogão. Melhor ainda, sempre com qualidade. E o bico, pessoal, quando ele danificar, você acha outro. Você pode até em ferro velho e arrancar bico de fogão velho e tá colocando, que vai ser a mesma rosca. Então é isso aí, pessoal. Isso aí foram as medidas, né, do nosso sistema de tubo gaseificador. Se você gostou, pessoal, peço para vocês deixar o like, tá? Que isso aí ajuda o canal. Você que não é inscrito, eu peço para você se inscrever no canal, para você não perder novos vídeos que eu estarei fazendo, idealizando, né, ao decorrer do tempo, porque eu tenho novos projetos ainda que eu vou estar idealizando, como vocês estão vendo aí, pessoal. Já é só fazer aquele processo de enrosquear o nosso giclê. Então tá aí, ó. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário aí, ó, se tiver alguma dúvida aí, ó, estarei respondendo seu comentário.
né? Ó, a barrinha lá dentro. Então tá aí, pessoal. Valeu, brigadão. Deus abençoe.